acredita que esteja tudo em ordem com a documentação. Será que está mesmo? Mais de 5 milhões de brasileiros vivem em imóveis que não estão devidamente registrados em cartório. Esse dado é um levantamento da Associação dos Notários e Registradores do Brasil. A irregularidade, se você pensa que acontece nos rincões do país, está muito enganado. Os locais mais comuns são os grandes centros no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, o que pode comprometer todo o processo de compra, venda e até herança de um bem, além de dificultar financiamentos bancários e abrir brechas para fraudes. Dados do IBGE apontam que, só na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 35% das moradias em áreas urbanas possuem algum tipo de irregularidade documental. E na capital paulista, esse índice chega a 28%. Para a gente entender um pouco mais sobre esse cenário no país e entender como você pode descobrir se o seu imóvel está ou não nessa situação de irregularidade, nossa convidada presente aqui nos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em Campinas, é a Ariane Bresolim. Ela é especialista em imóveis, trabalha com avaliação imobiliária, perícia judicial e regularização de imóveis. Ariane, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Muito bom dia para quem está nos ouvindo. É um prazer estar aqui falando desse assunto pouco divulgado, mas muito importante para todos que têm uma propriedade hoje. Quem, por exemplo, tem escritura do imóvel, já tem a garantia de que está tudo regularizado? A escritura ela é um documento muito importante, tá, do imóvel. Porém, eu gosto de uma frase: quem não registra não é dono. Hoje a escritura, ela te dá a posse, você está com uma garantia de compra, sim, mas o documento oficial e válido hoje das propriedades é a matrícula. Então é o momento que a gente pega essa escritura, que é feito num tabelião de notas, e nós levamos até o cartório de registro de imóveis para registrar este bem, esta compra. Vamos voltar um pouquinho antes lá da escritura. Quando nós compramos uma propriedade, um imóvel, um apartamento, uma área, nós fazemos um contrato de compra e venda entre as partes, certo? E aí, depois nós pegamos esse contrato e levamos para fazer a escritura. Eu estou tendo uma validade do cartório que esse contrato está válido. E ali tem todas as condições. E muita gente pega essa escritura e coloca na gaveta. E vai dormir tranquilo. Já comprei, já paguei, já é meu, tá? E depois vem as surpresas, porque eu preciso pegar essa escritura e levar até o cartório de registro de imóveis e contar para ele que eu tenho uma escritura em mãos e que agora eu vou ter a averbação dessa compra. Por quê? Hoje, 10 pessoas diferentes podem fazer 10 escrituras do mesmo imóvel. Mas é dono quem pega essa escritura primeiro e leva lá para o cartório de registro de imóveis. Então eu estou falando em 2 cartórios diferentes, pode ser confuso. Escritura, cartório de notas, e matrícula, que é a certidão de nascimento daquele bem. Então a matrícula nada mais é que uma certidão de nascimento que conta toda a historinha daquele imóvel. Ele era um terreno que vendeu para o Heitor, a Ariane comprou do Heitor, depois a Ariane vendeu para a Nath, e assim vai. Tá? É o princípio da continuidade. E tudo que acontece neste imóvel, nós contamos ali na matrícula, principalmente a posse, a compra, tá? Nath Luquezzi, estamos conversando com Ariane Bresolim, especialista em imóveis, falando sobre a regularização, que para muita gente é um bicho de 7 cabeças. Bom dia, Nath. Bom dia para você, Ariane. Bom dia. Acho que a maior questão quando a gente fala em imóveis e que gera mais discussões é o caso de herança. E aí, um imóvel de herança que está irregular, ele pode gerar problemas judiciais entre os familiares? Como regularizar tudo isso? Conflitos judiciais, conflitos familiares, principalmente. Quando a gente fala de uma herança, já começam os conflitos aí, né? Então, eu não digo que só para quem tem um imóvel de herança, mas quem está comprando, quem vai vender, quem está reformando, quem está ampliando, quem está construindo uma casa nova, todos em algum momento, em alguma etapa, deste imóvel vai ter alguma surpresa se esse imóvel não estiver regularizado. Tá? Porque quando a gente fala em um imóvel regular, nós não estamos falando só da escritura ou da matrícula. Tudo começa também lá na prefeitura. Tá?
Tá? No momento que a gente quer construir, a gente pede uma planta na prefeitura, a gente pede um alvará, solicita o habite-se, tem Receita Federal também, e depois nós vamos para o cartório. Tá? Então, a documentação do imóvel não é só, eu fiz uma escritura e estou pagando o IPTU em dia. Tá? E também na questão de não pagar impostos indevidos por conta da sua documentação também estar irregular. Um imóvel regular hoje, ele te traz segurança jurídica tanto para inventários, compra e venda, tá? E também no momento que eu preciso também de uma garantia, talvez no banco, para financiamento ou para um giro de crédito, para eu conseguir utilizar este imóvel como garantia, eu também preciso ter essa documentação regularizada. Então, o imóvel regular, ele não é só eu preciso vender, então agora eu vou regularizar. Não, é como se fosse o documento do seu carro. Para você andar com ele nas ruas, ele precisa estar em dia, precisa estar com a documentação correta. E o imóvel é a mesma coisa. No caso do veículo, se você andar sem a documentação em dia, o carro é apreendido, vai para o pátio, você só consegue tirar do pátio depois da documentação toda em ordem. E no caso do imóvel, o que pode acontecer? Multas ou fiscalizações pela prefeitura, multas e notificações pela Receita Federal. Hoje, em 2026, hoje tudo é vinculado, prefeitura com Receita Federal. Então, no momento que eu solicito um alvará, um habite-se lá na prefeitura, automaticamente a prefeitura ela comunica a Receita. Então, se você tem algum imposto aberto ali, que você ainda não regularizou, a Receita vai mandar uma notificação. Tá? Então, principalmente agora que nós estamos em período de imposto de renda, vários clientes já me mandaram mensagens, ligando também, dizendo que recebeu uma notificação lá para regularizar um imóvel em X dias. Então, não dá para correr. E também o imóvel ele fica travado. No momento que você não regulariza ele em algum dos órgãos competentes, você não consegue fazer nada com esse bem. Você não consegue vender ele, você não consegue financiar, você não consegue fazer um inventário. Então, você fica com ele travado. A não ser que você consiga uma venda somente com contrato de gaveta. Mas hoje ninguém mais quer comprar desta forma. Todo mundo quer ter o seu nome ali registrado, averbado. Existe um termo que a gente não escuta muito, mas que existe, que é o INSS da obra. O que seria isso? Quais que são os benefícios? Bom, no momento que eu solicito a prefeitura para eu construir um imóvel, ela me dá um alvará e, em seguida, então nós temos todas aquelas taxas, aqueles impostos de prefeitura, que é município, tá? Depois que esse imóvel está em andamento, ele já está em construção, ou ele já foi finalizado, nós precisamos pagar o imposto que chama INSS da obra. Realmente é um assunto pouco divulgado e que os proprietários só descobrem no momento ou que o imóvel está pronto ou que precisa vender e o cartório solicita essa certidão negativa da Receita. Todo imóvel utiliza-se mão de obra. Então, nós precisamos recolher, então a Receita ela vai te cobrar esse INSS dessa mão de obra, tá? Para ser pago esse imposto previdenciário, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Então, esse imposto ele é pago logo após o imóvel estar finalizado, porque para eu ir para o cartório, o cartório ele vai me exigir essa certidão. E é um imposto, eu digo que é o imposto hoje mais importante da sua obra, porque se você não regularizar ou esquecer ou deixar para trás, pode ter multas gravíssimas, pode ter o registro do CPF na dívida ativa e o bloqueio do imóvel também. Agora, se eu compro, por exemplo, de um empreendimento de uma grande construtora, a responsabilidade é minha ou da construtora? Sempre do proprietário. Uhum. Tá? Então, é o proprietário que ele tem que regularizar este imposto. Tá? Esse imposto, ele é devido. Obras novas, demolições, acréscimos de construção, tudo isso eu preciso estar regularizando na Receita, sim. Existe um ponto que os imóveis mais antigos, né, imóveis de 5, 10 anos, antigamente não se tinha uma fiscalização muito acirrada com a Receita. Hoje tudo é online, tudo automático. Então nós temos essa dívida perdoada, tá? Mas mesmo assim você tem que entrar na Receita, fazer esta aferição com técnico, com um especialista, até porque nós estamos lidando com Receita, então qualquer informação errada ali é imposto que vai se pagar errado também. Então, tanto imóveis antigos quanto as novas construções precisa sim ter essa regularização. Nós estamos conversando com Ariane Bresolim, especialista em imóveis, repercutindo um levantamento feito pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil, apontando que a cada
10 imóveis urbanos no país, 4 não estão devidamente regularizados. E nosso ouvinte participando aqui com algumas dúvidas, Ariane, que a gente vai repassar para a especialista. O Erivelton escreve para a gente o seguinte: bom dia, Heitor, bom dia, Nath, bom dia, Ariane. Quais os riscos de comprar terrenos através de contrato de gaveta nesses loteamentos que são APAs, áreas de proteção ambiental, e já tem liminar da prefeitura para suspensão de vendas? E comprar e depois vender um terreno nessas condições? Quais são os riscos para quem entra numa negociação como essa? Bom, eu já não compraria o imóvel por ser uma APA e por eu só ter um contrato, como ele disse mesmo, de gaveta. Quando a gente fala de gaveta, só eu e o contrato temos essa informação. O cartório não tem essa informação, o meu nome não está ali. Eu tenho um risco, primeiro, gente, o financeiro, claro. Então, talvez você está tirando essa reserva que você tem, você está investindo em um bem que vai ser para a sua vida e o seu sonho ali, e de repente os riscos primeiro financeiros, depois os riscos jurídicos, de você perder essa propriedade e você não ter como garantir que ela é sua. Primeiro, contrato de gaveta, é um contrato informal que eu fiz com o comprador daí, mas que eu não é nem que eu não posso nem usar o termo, ele não tem uma validade jurídica, mas eu não tenho uma segurança. Eu não consigo hoje pegar esse contrato e eu não vou ter uma escritura e não vou ter uma matrícula em meu nome. Então, no momento de uma venda também, eu terei que seguir esse contrato de gaveta. Você vai ter que vender para uma outra pessoa que aceite também esse contrato informal, né? E também eu reduzo a minha linha de compradores também, se eu for vender, se eu for deixar de uma herança para um filho, para alguém. Então, eu não consigo um financiamento, eu não consigo usar esse bem como crédito em garantia, se eu precisar. Ou seja, tem cara de furada. Tem uma cara de enrascada. Então, compra aquilo que realmente você já analisou a documentação. Se você não consegue analisar, consulte um amigo especialista ou algum advogado. Verifique se não tem nenhum processo também. Exemplo, se o proprietário não tem nenhum processo civil ou trabalhista que pode vir a ser penhorado esse bem futuramente. Então, existe também esse risco de você perder esse bem, porque como você não registrou esse imóvel na matrícula, você não tem uma escritura, a dívida ainda fica para quem está lá na matrícula. Tem mais pergunta de ouvinte chegando aqui, um assunto que vem despertando bastante curiosidade e interesse. O Edmilson desejando bom dia pra gente, final do telefone 9884. Ele diz o seguinte: eu me interessei por uma casa e quando fui conhecer o imóvel e verificar a documentação, fui informado que não tinha o habite-se. Qual o risco de comprar essa casa e, se comprar, por que fazer o habite-se? Vamos lá. O habite-se nada mais é que a prefeitura vai neste imóvel para verificar se o imóvel foi construído de acordo com o alvará, de acordo com a planta. Então, na minha planta estava lá 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. No momento que eu solicito o habite-se, primeiro, para ver se as normas e as leis municipais foram atendidas, tá? Questões de recuos, janelas, tudo mais. E no momento que nós temos essa verificação, se estiver tudo ok, nós temos o habite-se. Se não estiver tudo ok, você vai ter que se atender e se enquadrar na planta que foi aprovada para a gente conseguir esse documento. Por que o habite-se é tão importante? Porque no momento que eu vou averbar essa construção no cartório, o cartório me pede o habite-se e a CND da Receita. Lembra que nós falamos sobre a Receita Federal? São os 2 documentos que eles vão me pedir, tá? Então, o habite-se ele é importante para dizer que o imóvel está em condições, atendeu às normas e às leis municipais e ela está dentro da segurança para uso daquela família. Então, se o proprietário desse imóvel que ele está comprando não fez o habite-se, é obrigação, sim, fazer. Tá? Não tem como falar assim, eu não vou fazer, eu não quero fazer. Não tem essa opção hoje. Para você ter um imóvel regularizado, depois do seu alvará de construção, o próximo documento que você tem que solicitar é o habite-se. Nós estamos conversando com a especialista em imóveis Ariane Bresolim, pergunta da Nath Luquezzi. Existe diferença na questão da regularização para imóveis comerciais nesse caso? Existe sim, na questão da aprovação do projeto também, e também na tributação. Então, tem uma diferença. Então, cada prefeitura ela tem
a sua tabela, as suas regras. Então, cada município ele atende a uma legislação, mas existe diferença sim para imóveis residenciais unifamiliares, imóveis residenciais multifamiliares, quando a gente fala de condomínios, de loteamentos, e quando nós falamos de imóveis comerciais, tanto industriais também, ou só de uso comercial, como salas comerciais. Então, cada imóvel ele tem as suas regras. E depois que o imóvel está regularizado, o que muda para o proprietário e como também colocar isso na atualização, por exemplo, para o imposto de renda, que nós estamos com a data aí chegando no limite para as suas exportações? Primeiramente, para todo mundo que está em casa, será que o meu imóvel está regularizado? Faz o seguinte, pega a sua matrícula e pega o seu IPTU. Todas as informações que estiver no IPTU precisam estar na matrícula. Ou exemplo, você pega a sua matrícula e tem lá um terreno sem benfeitorias, mas você tem uma casa. Já tem algo errado aí. Porque se você está com uma casa e na matrícula só fala terreno, então precisa se averbar essa construção. O que os proprietários confundem eu pago meu IPTU em dia, então está tudo regularizado. Não, porque a prefeitura ela faz cadastro compulsório, que é foto aérea, então ela faz aquela metragem, ela calcula a metragem, ela tem o seu projeto ali, talvez o seu habite, e ela faz a cobrança desse imposto. Tá? A matrícula, prefeitura e cartório, eles não se conversam. Então você precisa levar toda essa documentação lá para poder averbar. Então, um imóvel regularizado é quando eu pego a minha matrícula, existe o meu nome lá, o meu estado civil está certinho. Se eu tenho uma casa de 200 metros e lá fala que eu tenho uma casa de 200 metros, no momento que eu tenho esse imóvel regularizado, eu tenho uma segurança jurídica, eu consigo uma aprovação de financiamento, porque hoje nenhum banco vai fazer financiamento de um imóvel irregular, porque a primeira coisa que o banco pede é a documentação atualizada desse imóvel. Então, eu tenho esse imóvel aí regularizado, eu tenho essa segurança, eu posso dormir tranquilo, no momento de uma venda também. Se acontecer de ter que deixar esse imóvel de herança, uma doação para alguém também, a pessoa que está recebendo essa doação também não vai ter problemas. E também o seu contador, no momento que você vai mandar essa documentação para ele, ele também já tem esse imóvel todo regularizado, com os devidos registros. No caso de uso capião, como isso se relaciona com a regularização? A mesma coisa, porque o uso capião hoje, ele tem as suas regras, e independente da transação que você for fazer nesse imóvel, seja uso capião, seja um inventário, seja um financiamento, uma troca, o imóvel documentado, um imóvel regularizado, ele traz segurança para ambas as partes. Então não é porque eu estou recebendo esse imóvel de doação ou que eu consegui um uso capião que eu não tenho a necessidade de ter esse imóvel regularizado. Então, no momento de uma transação, é muito importante que, independente da transação que você esteja fazendo, seja uma permuta, uma troca com troca. Eu estou te dando um apartamento, você está me dando uma casa. O primeiro ponto, antes de chegar no preço, é sim analisar a documentação. Tá? Analisar os riscos, puxar a documentação também desse proprietário, certidões de 5 a 10 anos atrás, para você não ter problemas também com a justiça, porque eu já vi transações sendo canceladas por conta de problemas judiciais que corretores ou proprietários ou compradores não verificaram no momento da compra. Uma última pergunta aqui do ouvinte, o Roberto, ele fala a respeito de casas ou imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Uma vez beneficiado pelo programa, é possível vender esse imóvel e tem que fazer esse caminho todo de regularização também? Vamos lá, se você está sendo beneficiado pelo Minha Casa Minha Vida, Banco Caixa, se você comprou um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, o banco ele já analisou essa documentação. Ele não vai fazer uma transação, seja para Minha Casa Minha Vida ou fora desse programa, se a documentação não estiver regular, porque esse imóvel ele está em garantia para ele. Então ele vai pedir a planta. No momento que você faz um financiamento imobiliário, o banco ele manda um fiscal vistoriar esta obra. Então, ele já pediu a matrícula, IPTU e a planta. Porque esse imóvel estará alienado na matrícula, então esse imóvel precisa estar regularizado. Então, não tem... Se o banco aprovou o financiamento de um imóvel, é porque ele já analisou a documentação. Tá? O maior risco aí e as pegadinhas que eu vejo são quando as transações são à vista. Porque a parte, ela não verificou essa documentação, ela não analisou, ela acabou pagando, comprando, e depois, futuramente, quando ela vai revender ou quando ela vai mexer com a documentação, que ela tem essa surpresa. Então, se você está comprando um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, financiando por um banco, o banco já analisou essa matrícula aí, e com certeza, se ele aprovou esse crédito, ele também aprovou o imóvel, porque se você deixar de pagar, ele precisa mandar esse imóvel para leilão, e no leilão o imóvel tem que estar
ele também vai estar regularizado no leilão extrajudicial. Nós conversamos com a Ariane Bresolin, que é especialista em imóveis, que trabalha também com perícia judicial. O que faz um perito judicial, Ariane? O que faz um Ariane? perito? O perito resolve conflitos de valores entre as partes. Tá? Então, nós fazemos avaliação do bem, nós chegamos num valor. Hoje eu trabalho com avaliações tanto comerciais, exemplo, vocês querem vender um imóvel, vocês não sabem quanto ele vale. Eu vou até o imóvel, faço toda essa vistoria e chego num preço para vocês, preço comercial e preço de construção também, tá? Preço não é valor, os proprietários confundem. Existe o valor emocional e por quanto se vende. E a perícia judicial é aquele momento que existe já um processo. Então, hoje eu sou assistente técnica da Justiça, eu emito laudos para advogados e para a Justiça, no momento de um divórcio, ele precisa chegar num valor. É quando as partes já começou eles não entraram em um acordo de valores. Heranças, aluguéis, quando estão sendo cobrados de forma indevida, desapropriações de áreas para a prefeitura. Então, o trabalho do perito é ele chegar no valor justo para ambas as partes, porque nós temos que ser totalmente imparciais, né, para os dois lados, e nós entregamos esse valor aí ou para o advogado ou para o juiz que está solicitando, para que esse conflito seja resolvido. Claro que sem entrar em detalhes em casos específicos por uma questão ética, mas em geral o brasileiro, ele acha que o imóvel dele vale mais ou menos do que realmente sempre vale? Mais. É sempre assim, a minha mãe é melhor que a sua, ela é mais legal, ela é melhor. Então sempre a maior discussão hoje entre os proprietários, principalmente quando eu entrego um laudo, eu achava que valia mais. Mas nós temos que entender que existe o valor emocional que aquilo tem para mim hoje, né? Toda a história que eu tenho com aquele imóvel, às vezes é o primeiro imóvel, ou tem uma história ali, e o valor comercial, o valor de mercado, quanto custa o tijolo hoje, quanto custa a mão de obra, e qual a valorização deste imóvel perante ao bairro, a cidade dele. Às vezes ele construiu um elefante branco no lugar errado, então ele fez uma casa que está no lugar errado, sim, então às vezes ele tem essa desvalorização. Nós sabemos que imóveis em áreas centrais têm melhor valorização, próximo a rodovias e outros pontos também que traz essa valorização para o imóvel. Então, chegar num preço justo é um debate grande aí com os proprietários, porque sempre, eu achei que valeria mais. Índice de segurança conta também na avaliação? Com certeza, segurança. Tudo. Posso fazer uma pergunta sobre aluguel? Se eu moro de aluguel e o imóvel qual eu moro não está regularizado, eu como inquilina posso ter algum problema ou não? Não, porque você tem um contrato de locação, então você tem uma autorização para utilizar este imóvel, tá? Então, você como inquilina, você não tem essas obrigações, você tem as suas obrigações de contrato. Pagar aluguel em dia, manter este imóvel em perfeitas condições e ser uma boa inquilina. Mas na questão documental, não é... Até porque às vezes você nem tem acesso a essa matrícula, ao IPTU do imóvel. Geralmente quem é o dono mesmo, tá? Então, inquilinos hoje, eles se preocupam em ser um bom inquilino, não destruir o imóvel, que nós vimos muitos casos por aí. Mas em relação a se preocupar com a documentação, claro que se você tiver intenções de comprar este imóvel, sim. Você pede essa documentação para você analisar. Às vezes você gosta de morar ali e consegue comprar este bem. Então, no momento da compra, sim. Se você já estiver estudando, porque nesse momento você já consegue ir perguntando para o proprietário, negociar com ele. Por quê? Imóveis sem documentações hoje perdem valor, tá? Ele não vai ter o mesmo valor, não vai ter o mesmo preço de um imóvel regularizado. Então, um dos pontos também de imóveis irregulares é você ter uma desvalorização nesse bem, porque ninguém quer comprar um imóvel irregular e pode perder muito dinheiro aí nessa transação. Ariane Bresolin, especialista em imóveis, trabalha com avaliação imobiliária, perícia judicial, regularização de imóveis. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, como é que te encontra nas redes e na internet como um todo, Ariane? Pode digitar Ariane Bresolin, tanto no Instagram, TikTok, YouTube, você me encontra. Z-I-N, certo, Bresolin? Z-I-N, B-R-E-Z-O-L-I-N. Ali vai ter os meus contatos, meu e-mail, meu telefone. Hoje eu atuo, o meu escritório está na cidade de Itu, mas eu consigo hoje atender todo o nosso interior, alguns imóveis em São Paulo também. Então, eu tenho uma equipe hoje bem bacana, com arquiteto, contador, jurídico. Então, hoje eu consigo atender toda a regularização do seu imóvel. Imóveis rurais também, empresas. Então, empresas que talvez querem mudar sua sede ou precisam de algum alvará. Hoje eu consigo atender todo o público.
Ariane, seja sempre bem-vinda aqui ao Grupo Obrigada. Bandeirantes. Obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador e espaço sempre aberto para falarmos de um assunto que é tão importante, mas nem sempre está em pauta. Então, convite feito para uma próxima visita aqui no Grupo Eu que Bandeirantes. agradeço a todos que nos ouviram. Obrigada, Nath. Obrigada, Heitor. Às 10h58, um rápido intervalo. Na volta, a sua participação aqui pelo WhatsApp da Bandeirantes Campinas.